Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o Pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você. E o tema do nosso devocional de hoje é Vencendo o Espírito de Intimidação. Pastor, existe um espírito de intimidação? Então vamos lá, vamos entender algumas situações interessantes diante de espíritos imundos, né? Estamos aqui falando de espíritos imundos. Os espíritos imundos nada mais são do que demônios. Demônios que antes de se tornarem demônios eram anjos que junto com Satanás servia a Deus lá no céu. Quando eles se rebelaram junto com Satanás, foram enviados à Terra, eles se organizaram de uma maneira muito estratégica. E a maneira mais estratégica que eles tiveram para poder ludibriar, iludir, enganar as pessoas foi atacando as emoções, o sentimento das pessoas. E uma das principais características que esses seres imundos, como Jesus mesmo chama na Bíblia, de paralisar, né? Retrair, anular, paralisar, reprimir uma pessoa é intimidando ela. Mas não pense que essa intimidação vai ser o demônio aparecendo para você como ele é e te intimidando. Não. Ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele vai utilizar pessoas para poder intimidar. A intimidação, queridos, ela tem como objetivo, como eu disse, fazer você recuar, fazer você entrar na defensiva, você se reprimir, se encolher, paralisar, você não conseguir andar. Pessoas ao nosso redor que muitas vezes só vê os defeitos, não te incentiva, que simplesmente te humilha, que simplesmente te ameaça, são pessoas que estão te intimidando. Pessoas que dizem que é melhor do que você, pessoas que dizem que você não presta, pessoas que dizem que você não vai ser nada na vida. São pessoas que, sem perceber, estão sendo usadas por esse espírito de intimidação. É muito comum e é meio que cultural no Brasil as pessoas darem nome aos demônios, né? Darem nomes aos demônios. E os demônios em cada lugar do mundo, os mesmos demônios, as mesmas classificações, as mesmas castas de demônios, em vários lugares do mundo se apresentam com nomes diferentes. Por isso que ao invés de falar nomes, eu prefiro falar a natureza de atuação dele. Então, quando a gente fala em espírito de intimidação, nós estamos falando de um espírito imundo que age na natureza da intimidação. Assim como existem vários outros espíritos imundos que agem na área da sexualidade, na área do vício, na doença, na enfermidade, existe o espírito imundo que age na área da intimidação. E como eu disse, esse espírito imundo, ele vai agir muitas vezes lá no seu trabalho, na sua escola, vai agir dentro do casamento, muitas vezes, vai agir dentro da igreja. Pastor, dentro da igreja pode acontecer? Pode e acontece muitas e muitas vezes, queridos. Acontece muitas e muitas vezes. Então eu preciso estar sempre atento para que eu possa saber vencer, lidar com esses espíritos de intimidação, vencer esse espírito de intimidação. Amém? E eu vou citar aqui alguns exemplos também bíblicos de pessoas que enfrentaram esse espírito de intimidação. E o primeiro texto que eu quero trazer, queridos, é o livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7.
Eu quero que você possa acompanhar comigo aqui. Eu vou colocar aqui na versão NVI. Na versão NVI fica mais fácil de entender. Verso 6 e verso 7. Olha só o que diz, acompanha comigo. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Você viu só, queridos? Aqui o apóstolo Paulo, ele está incentivando a Timóteo para que ele simplesmente despertasse, né, reacendesse essa chama do dom que Deus derramou sobre ele através das mãos de Paulo, sobre a imposição das mãos. E é importante entender que muitas pessoas, elas permitem que, assim como o apóstolo Paulo, ele orientou Timóteo, Timóteo tinha deixado o dom se esfriar, se apagar dentro dele. E pode ter sido pela questão da intimidação. A Bíblia não mostra, mas pelo contexto da história, principalmente o verso 7, nós conseguimos entender que pode ter sido por causa das perseguições que existia naquele tempo aos cristãos. As perseguições daquele tempo eram perseguições cruéis, inclusive levando à morte. Então, queridos, a intimidação ela pode apagar não somente os dons que Deus derramou sobre você, mas ele pode também, a intimidação, apagar toda a qualidade daquilo que Deus capacitou você a fazer. Ser um bom funcionário, ser um bom administrador, um bom diácono, um bom presbítero, por causa da intimidação. Isso que eu estou falando não é algo da minha cabeça, é algo que eu e a pastora Rita, nós vivenciamos em atendimentos constantes. Pessoas que foram intimidadas no casamento, intimidados pelos filhos, olha só, até filhos intimidando pais, pais intimidando filhos, chefes intimidando seus funcionários. E ali, ao invés de você fazer a pessoa melhorar, aquilo que a pessoa tem de bom, ela é retraído. E a pessoa não consegue desenvolver o seu papel conforme ela queria. Então, o que estava acontecendo com Timóteo era isso. Timóteo tinha o dom, que foi pelas mãos de Paulo, pela imposição das mãos de Paulo, ele recebeu ali o batismo com o Espírito Santo, com os dons, só que essa chama ela foi se apagando por causa das perseguições, por causa das situações que se vivia naquele tempo. Então o apóstolo Paulo disse claro para ele: olha, quero te lembrar, mantenha viva essa chama que você recebeu dos dons de Deus. Não deixe se apagar, não. Não se deixe intimidar pelas situações que estão acontecendo, não. Deus te deu um espírito de poder, de coragem, de ousadia e não de covardia. Isso é algo que é importante nós salientarmos e meditarmos. Porque você pode estar retraído, paralisado, bloqueado em alguma área, porque em algum momento você foi intimidado. Você foi intimidado por uma palavra, por uma ameaça, você foi intimidado por alguma situação na sua vida. Aonde por trás dessa pessoa que te intimida, que te ameaça, que tenta muitas vezes denegrir você, ela ali tem um espírito de intimidação por trás daquela pessoa. Você sabia disso? Pois é. Então pegue esse texto de 2 Timóteo, abraça ele com você.
Escreve ele, guarda ele com você, porque ele é importante. Você não deixar que essa chama do Espírito Santo dentro de você, ela se apague. Porque não é o Espírito Santo que se apagou. Foi você, e é você mesmo que apaga, é você que limita o poder do Espírito Santo na tua vida. Porque o Espírito Santo ele não te arromba, ele não força você a nada. O Espírito Santo age conforme a abertura que você dá na sua vida. Você se torna bom funcionário a partir do momento da abertura que te dão para que você seja melhor. E assim sucessivamente, em todas as áreas da nossa vida. No casamento, como pais, como familiar, como funcionário, como aluno, como membro de uma igreja. E na Bíblia que nós vamos ver casos de intimidação muito clássico e que nós temos que tirar lições disso para as nossas vidas. Por exemplo, o primeiro exemplo que eu quero trazer é um exemplo bem clássico de Golias, o gigante Golias. O gigante Golias, queridos, ele simplesmente era um especialista em guerra, um homem de aproximadamente 2,90 m de altura, um especialista em guerra, né, em batalhas, e ele simplesmente desafia o povo de Israel. Quem era o rei naquele tempo? Era Davi? Não, não era Davi. Quem era o rei naquele tempo era Saul. Porém, nesse período, Davi já tinha sido ungido rei, mas Davi não tinha ainda assumido o trono. Mas ele já tinha recebido a unção e já tinha recebido o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. E a Bíblia nos conta que o Espírito Santo saiu de Saul e se apossou de Davi. Com isso, queridos, o que aconteceu quando Golias desafiou o povo de Israel, tendo Saul como rei? O povo ficou apavorado. Olha só o que diz 1 Samuel, capítulo 17, verso 8 a 11. Olha só o que diz. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês não são um servo de Saul? Escolha um homem e o enviem a mim. Se ele puder lutar e vencer-me, seremos escravos de vocês. Contudo, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. O filisteu acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Se você procurar, queridos, o significado da palavra intimidação, você vai ver que tem ali, dentro da característica de intimidação, o apavorado, o recuar, o ficar com medo, o ficar, muitas vezes, retraído, reprimido. Foi assim que Saul e todos os israelitas ficaram. Aí eu te pergunto, se Saul tivesse cheio do Espírito Santo ainda, ele teria ficado apavorado, atônito, se sentindo intimidado pelo Golias? Não. Lembra do primeiro texto que nós lemos, de 2 Timóteo? Do espírito de poder, de ousadia, de amor, de equilíbrio que Deus nos deu? Pois é, era isso que faltava na vida de Saul. Era o Espírito Santo, que agora não estava mais em Saul. Estava em quem? Em Davi.
E Davi não tinha sido entronizado rei ainda. Ele simplesmente ainda estava cuidando das ovelhas do seu pai, estava lá lutando ora com o leão, ora com o urso. E o pai dele, um determinado dia, chama ele e fala: Mas olha, Davi, seguinte, pega aqui alguns alimentos, vá lá até onde estão os seus irmãos e dê uma olhada, vê como que está a situação lá. E Davi foi. Davi chegou lá e viu Golias desafiando o povo de Israel. E Davi, queridos, um pastor de ovelhas, ficou com a orelha em pé já. Ficou com a orelha em pé. E começou a ouvir aqueles burburinhos, né? Aqueles burburinhos entre os israelitas. E ele quis saber o que estava acontecendo. Então, olha só o que aconteceu aqui. Se nós formos a acompanhar 1 Samuel 17, você vai ver a história que Davi, ele chega no acampamento, ele procura saber o que está acontecendo e ele fala claramente ali para os israelitas que ali estavam: quem que esse filisteu incircunciso acha que ele é para desafiar o povo de Deus? Olha só, queridos, um pastor de ovelhas falando para o povo israelita que estava ali. Quem estava ali não era o povo comum. Quem estava ali eram soldados de guerra. E o próprio Davi falou para aqueles soldados de guerra: quem que ele pensa que ele é? Daí eu acho que, imagine você, queridos, todo mundo vestido a caráter, né, para a guerra, e Davi com a roupinha dele de pastor ali, falando: mas quem que esse cara pensa que ele é para desafiar o povo de Deus? E daí, nesse contexto, chega alguém da família dele. Quem que chega lá? Vamos ver? 1 Samuel, mesmo capítulo 17, no verso 26 ao 28, vai nos contar um pouco dessa história. E você vai ver que entra nessa história alguém, além de Golias, que tenta intimidar Davi. Vamos ver quem é? Olha só. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que será feito ao homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Aqui, queridos, você percebe alguém da própria família, alguém que tinha autoridade sobre a vida de Davi. Por que tinha autoridade? Porque ele era o irmão mais velho. E esse irmão mais velho, teoricamente, poderia ter sido o rei de Israel. Quando foram ungir, quando Deus mandou Samuel ir lá e a casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé, né? Samuel chegou lá, queridos, e viu vários filhos de Jessé. E um deles era Eliabe, era o mais velho, era o mais alto, mais forte, o mais bonito. Só que Deus falou bem assim: não, você está vendo a aparência, eu vejo o coração. E nessa história foi que Davi foi ungido rei. Porque todo mundo sabia, principalmente Eliabe, sabia que existia uma unção que foi derramada por um profeta sobre a cabeça de Davi. Então, por isso que Eliabe tentou intimidar ele. A própria pessoa da família, a própria pessoa que poderia estar incentivando, que poderia falar: não, você tem a unção, você é aquele que foi ungido, vai lá mesmo, você consegue. Não. O que ele fez? Ele tentou intimidar. O que você está fazendo aqui? Você é presunçoso, você é mau.
que você está fazendo aqui? Olha só a direção, olha só como que é uma pessoa quando ela está sob a influência de um espírito de intimidação. Ela tenta te diminuir, ela tenta te controlar, ela tenta te manipular. E ali, Davi simplesmente falou assim: eu não fiz nada, eu não estou fazendo nada, só estou querendo saber o que está acontecendo. Só que o final dessa história a gente já sabe. Davi se oferece para guerrear, luta em nome de Deus, Deus luta a favor de Davi, vence Golias e Davi se torna, depois de algum tempo, depois de muita perseguição, se torna o rei Davi. Mas para ele se tornar o rei Davi, ele precisou enfrentar muitas intimidações. Muitas intimidações. Foi de Golias, foi de Eliabe, depois do próprio Saul intimidando, ameaçando ele, e assim sucessivamente. Isso nos mostra, queridos, que por muitas vezes nós vamos ser intimidados por pessoas da nossa própria casa e em diversas situações da nossa vida. Amém? Outro ponto, outra história importante que nos mostra o espírito de intimidação fala de Elias. Elias, queridos, ele estava vivendo a melhor fase do seu ministério. Elias, ele desafia 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Aserá, faz um desafio, vence, e se não bastasse vencer, ele vai lá e mata os 450 profetas de Baal. O que acontece nessa história? Quem estava ali vendo tudo isso? Quem estava ali era o rei Acabe. O rei Acabe vê que Elias vence, viu toda aquela maravilha que Deus fez ali, vencendo todos aqueles profetas. Acabe volta rapidinho para casa. Por quê? Porque lá na casa dele tinha uma mulher manipuladora, uma mulher possuída por vários espíritos imundos, inclusive espíritos de feitiçaria, espíritos de manipulação, espíritos de intimidação. E o que ela fez? Ela não perdeu tempo. Ela foi intimidar Elias. E como que Elias se sentiu? Vamos dar uma olhada? 1 Reis 19, verso do 1 ao 4. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo. Olha aqui um dos sintomas da intimidação. Teve medo. E o que mais? Olha outro sintoma da intimidação. E fugiu para salvar sua própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegando onde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Olha o desânimo aqui também como sintoma da intimidação. Ele ora assim então: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Você viu, queridos, o que a intimidação ela gera numa pessoa? Você percebeu? Ela gera o desânimo, a pessoa quer fugir, a pessoa fica com medo. Mas, pastor, ele não tinha matado 450 profetas de Baal? Pois é. E uma única mulher ameaça ele. Uma única mulher ameaça ele, ele foge, fica com medo, perde a morte. Você percebeu? O que o espírito de intimidação, que ninguém está livre, por isso que eu preciso ter conhecimento. E muitas vezes esse espírito de intimidação ele quer entrar na minha vida, ele quer me paralisar, ele quer paralisar meu ministério. Como conseguiu momentaneamente paralisar o ministério de Elias, como ele conseguiu paralisar Saul,
como o próprio irmão de Davi queria paralisar Davi, Davi não permitiu. Elias ficou com medo, fugiu e pediu a morte. Deus precisou passar Elias por um tratamento para recuperar Elias. Elias, um homem que ora faz chover, ora manda parar, fica 3 anos e meio sem chuva, ora de novo, volta a chover. Ou seja, o espírito de intimidação, ele pode estar muito mais perto de você do que você imagina. Muitas vezes, e na maioria das vezes, por meio de pessoas. Como esteve através de Golias, como esteve através de Eliabe, como esteve através de Jezabel. São espírito de intimidação. E agora deixa eu falar algo para você. Esse espírito de intimidação, ele pode paralisar uma pessoa, pode paralisar uma família, pode paralisar uma cidade, pode paralisar um estado e pode até mesmo paralisar um país. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes não sabem o que vivem dentro delas. Quando as pessoas souberem que e reavivar essa chama, reacender essa chama dos dons, saber que o Espírito Santo maior é o que está em você do que o que está no mundo, você vai vencer com certeza esse espírito de intimidação. E é isso que você tem que fazer. Como vence o espírito de intimidação? Com o Espírito Santo, com ousadia, sabendo que o que está em você é maior do que o que está no mundo. Não se deixar intimidar. Deus não te deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, de coragem, de poder. E é isso que nós temos que ter em mente. Amém? Deixa eu poder estar orando por você, queridos. Quero agradecer a você. E não se esqueça que essa semana eu vou colocar na tela para você, nós vamos ter aqui a nossa primeira conferência de 2024, sexta-feira agora, dia 10 de maio, às 20 horas. Você pode fazer sua inscrição pelo WhatsApp que está na tua tela aí, operadora 41 98717 9535. Faça sua inscrição e venha estar com a gente nessa primeira conferência de 2024, dia 10 de maio, às 20 horas, online. Vai ser fechado, por isso você precisa fazer sua inscrição. Bem? Vamos orar? Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te adoro por mais esse dia onde o Senhor nos trouxe esse direcionamento tão importante para não nos deixar ser intimidado, para não nos deixar viver em paralisia, reprimido, com medo, mas sabendo que habita em nós o Espírito Santo, aonde é o espírito de ousadia, de coragem, de poder, de domínio, de equilíbrio, de amor, que nós possamos ter isso em mente para vencer todo e qualquer espírito de intimidação que se levantem contra as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo ao Senhor para que abençoe também esse dia, a casa, a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.